Sabe aquelas memórias que a gente guarda com carinho? Aquelas certezas da nossa cultura que assim parecem inabaláveis. E se elas simplesmente não fossem reais? Porque olha, milhões de pessoas pelo mundo todo estão percebendo que as coisas que elas lembram com todos os detalhes parecem que mudaram. Então, vamos fundo nessa história. Vamos pegar um exemplo clássico que todo mundo conhece. Luke, eu sou seu pai. Com certeza, uma das frases mais famosas da história do cinema, né? É aquela frase que a gente ouve em todo lugar, em paródias, comerciais, brincadeiras, por décadas. Virou um marco da cultura pop. Só que a verdade é um pouco chocante. Essa frase nunca foi dita no filme. Pois é, o que o Darth Vader fala de verdade é: "Não, eu sou o seu pai." Pra muita gente, quando descobre isso, dá um nó na cabeça. É uma sensação bem esquisita e é uma sensação que milhões de pessoas compartilham. Isso é só pontinha de um mistério bem maior. Beleza, então vamos tentar definir que fenômeno é esse. Afinal, do que a gente está falando exatamente? A gente está falando do efeito Mandela. O nome veio de uma história bem específica. Muita, mas muita gente mesmo tinha lembrança super clara de que o Nelson Mandela tinha morrido na prisão lá nos anos 80. Imagine o choque dessa galera quando viu a notícia da morte dele em 2013. A memória coletiva, de repente, não batia com os fatos. Isso vai longe, viu? Vamos ver agora um catálogo dessas mudanças. Tem vários exemplos bem famosos. O que é mais doido aqui é que os detalhes são muito específicos. Tem gente que jura de pé junto que o Forrest Gump falava "a vida é como uma caixa de bombons" no presente, ou que a Rainha Má perguntava "espelho, espelho meu?" E fala sério, quem não se lembra de Sex and the City? Pois é, a realidade que está registrada hoje é outra. E o negócio não para na cultura pop, não. Vai para a história também. O assassinato do John F. Kennedy, um dos eventos mais estudados do século XX. Milhares de pessoas, gente que passou anos analisando aquele famoso filme do Zapruder, lembram perfeitamente de um carro com 4 pessoas. Mas se a gente olhar a filmagem hoje, tem 6 pessoas. Como assim? Como é que isso é possível? E isso não é coisa de um grupinho pequeno, não. O interesse nisso é gigantesco. Em plataformas como o YouTube e o TikTok, a gente não está falando de milhões de views, são bilhões. É uma fascinação que tomou o mundo que a grande mídia às vezes ignora, mas que mexe com muita gente. Tá, então, como a gente explica isso? Vamos em busca de uma explicação. Será que é um truque da nossa mente ou algo na matéria, na própria realidade? Basicamente, existem duas linhas de pensamento principais. De um lado, a turma da psicologia, que diz que tudo isso é só uma falha da nossa memória, que não é perfeita. E do outro lado tem uma explicação mais extraordinária. A ideia de que não é a nossa memória que está errada, é o universo. A ciência mais tradicional, claro, tem explicações bem lógicas. Uma delas é a confabulação. É quando o nosso cérebro, para fazer sentido de uma lembrança, meio que preenche as lacunas com informações que não estavam lá. Outra é a amnésia da fonte. Isso explicaria o Luke, eu sou seu pai. A gente ouviu tanto em paródias que a memória da paródia substituiu a do filme original. E, para muita gente, a história acaba aqui. Caso encerrado. Mas, para outras pessoas, essas explicações não fecham a conta. Como é que milhões de pessoas que nunca se falaram lembram exatamente da mesma coisa errada? É aí que a conversa fica mais estranha. Entram as teorias mais, digamos, especulativas. Será que a nossa realidade se chocou com o universo paralelo? Ou, quem sabe, a gente vive numa simulação de computador e essas mudanças são tipo atualizações, patches no sistema? E nessa busca por uma causa, surge um nome com frequência. O principal suspeito para muita gente, a conexão com o CERN. Essa frase aí é do fundador de uma das maiores empresas de computação quântica. Ele fala abertamente sobre a possibilidade de mergulhar em outros universos, pegar os recursos deles e trazer para o nosso. Essa ideia de pegar recursos de outras realidades é, no mínimo, provocadora, e ela se conecta diretamente com as teorias que envolvem o CERN. E é aqui que a coisa fica bem esquisita. Quem acredita nessa teoria aponta para um monte de simbolismos e eventos meio suspeitos. Tem uma estátua de Shiva, o deus da destruição, lá na entrada. O logo, para alguns, parece formar o número 666. Já teve até um vídeo bizarro de um falso sacrifício humano filmado lá dentro. E para completar, o próprio Stephen Hawking chegou a alertar sobre os perigos do que eles fazem. Coincidência? Para muitos, não. Para eles, são provas de que o CERN está mexendo com coisas que a gente não entende. E talvez, só talvez, alterando a nossa linha do tempo.
No fim das contas, é um mistério não resolvido. O caso continua totalmente aberto. Então, o que a gente tem é o seguinte: de um lado, uma avalanche de relatos pessoais, de memórias super nítidas compartilhadas por milhões de pessoas. Do outro lado, explicações que ou parecem simples demais, tipo, é só uma memória falhando, ou parecem coisas de ficção científica, como universos estão colidindo. E a pergunta que não quer calar é essa: o que faz mais sentido? Que a mente de milhões de pessoas fale coletivamente, mas de um jeito super específico e igual para todo mundo? Ou que a realidade, na verdade, seja muito mais flexível do que a gente jamais imaginou? A resposta para isso, pelo menos por enquanto, fica para cada um decidir no que acreditar.